Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da V de Códigos. Eu sou o Maico. No vídeo hoje a gente vai falar a respeito do Laravel e todo o seu ambiente e componentes em si, tá? Eu estou aqui, como você pode ver agora, você está vendo uma tela de um slide, tá? Esse slide não foi feito por mim, foi feito por George Genove, onde ele descreve o Laravel e fala um pouco a respeito das pastas, o que o Laravel faz, alguns componentes que ele utiliza. Eu achei bastante interessante, né? Dando os créditos aí ao George Genove por ter feito esse slide e ter apresentado esse conteúdo. E eu estou trazendo aqui para vocês de uma forma bem simplificada e vou traduzir praticamente aqui tudo que ele deixou, vou comentar alguns pontos e explicar algumas coisas, tá bom? Então, a primeira parte aqui é o que é Laravel e tem uma explicação a respeito dele primeiramente, né? Tem 25 anos, programa 7 anos. Esse slide aqui é de 2007, mas tem muita coisa que eu achei bem pontuais assim, que dá para abordarmos aqui, tá? O que a gente vai ver é o que é Laravel, a instalação do Laravel. Ainda observe que ele ainda no 2017, perdão, ele ainda utilizava o Laravel 5, né, Composers. A gente vai ver estruturas de pastas sobre Artisan, o que é o Blade, Middlewares e assim por diante, CRUD e boas práticas. Aqui ele está só explicando exatamente o que o Laravel faz, o que ele deixa de fazer, e assim por diante. Aqui tem exatamente um gráfico, né, onde fala a linha de crescimento do Laravel. A cada dia essa linha só está aumentando, certo? E aí temos alguns outros frameworks que competem com Laravel, como o Zend, o CodeIgnite e o Symfony. Apesar de o Laravel utilizar bastante coisa do Symfony, tá? Então tem bastante coisa aí. E aqui a popularidade do Laravel, né? Esses dados de 2015, acredito que agora 2021 já deve ter aumentado, né? Deve ter subido, passado alguns outros frameworks, tá? Mas o Laravel está aí, ele está concorrendo aí com diversos outros. É assim, pelo menos no Brasil, não vejo tantas pessoas, tantas empresas usando o Falcon. Alguns utilizam Cake PHP, entre outros, né? Zend Framework. Mas o Laravel tem se superado ao longo do tempo, de 2015, 2017 para cá. E aqui ele dá exatamente algumas coisas, algumas funcionalidades que o Laravel utiliza bastante e que você vai acabar vendo no dia a dia. O Eloquent, tá? Que é uma implementação que, se você não teve contato ainda com esse tipo de relacionamento entre objetos e mapeamento de dados, assim podemos dizer, né? Porque o Eloquent ele vai buscar no banco de dados, ele traz toda a informação ali para você utilizar. Então, é bem capaz de você ouvir bastante quando você falar de Laravel, falar sobre Eloquent. Tem a Query Builder, né? Que ela é tipo para ajudar no SQL, tá? Então, você utiliza algumas formas, na própria documentação do Laravel também tem, como você utiliza Query Builders, tá? Tem como você customizar por fora também, e tem como você utilizar da forma que o Laravel já traz na sua documentação. Tem os controles, tá? Se você ainda não viu algum conteúdo sobre HTTP, são protocolos de comando, então tem o GET, POST, DELETE e ele esqueceu de colocar outro aqui, que é o UPDATE. Esses métodos HTTP de requisições, eles são alguns comandos em que eles executam e fazem algumas ações. Por exemplo, o GET. O GET ele traz a informação, ele busca essa informação. O POST envia. O DELETE, como já está dizendo, ele vai deletar a informação. O UPDATE, atualizar, e tem outros métodos, né? Mas não cabe aqui. O mais usado aqui no Laravel é o GET, POST e DELETE. Temos o Blade. O Blade que é uma combinação do template, tá? E aí você consegue adaptar. Hoje está de 2017 para cá mudou bastante o Blade. Esse Blade é um tipo de, como eu posso dizer,
um front-end, você utiliza o front-end, mas você customiza ele, pode fazer de forma de componente, tá? Tem as migrations. A migrations é só um versionamento, tá? Um controle ali daquilo que vai ser enviado para o banco de dados, tá? Das tabelas que serão criadas ou que serão atualizadas. Database Send é uma forma de popularizar ali todo o banco de dados, tudo aquilo que tem dentro do banco de dados ali. Às vezes, quando você roda a Migrate, ele vai criar lá as tabelas, mas a Sidney, ele vai popular esse banco, tá? Tem a paginação é usada somente para trazer as informações em sequência, tipo 1, 2, 3, 4, 5, criar várias páginas. Form Security é uma forma de trazer uma segurança para dentro do Laravel. Então, ele utiliza um token na qual ele vai proteger tudo aquilo que acontece dentro dos formulários, tá? Formulários, cadastros e tudo que acontece. Aqui são algumas coisas que são utilizadas por fora. Você pode utilizar e que pode acrescentar, né? Pode fazer com que fique melhor no desenvolvimento. Debugar, você vai conseguir ver tudo aquilo que está acontecendo de erro. A Laravel Collect, ele é somente uma forma de fazer os formulários e trazer alguns inputs de forma diferente. Aqui tem até um link para você ver, né, a documentação oficial disso aí. E tem a IDE mesmo, na qual que você tem todas as funcionalidades, tudo aquilo que de métodos o Laravel já, nessa IDE, ele vai sugerir para você. E aí ele só mostra aqui uma forma de utilizar e como criar o projeto através do Composer. Você precisa ter o Composer instalado, dependendo do tipo de ferramenta que você utiliza, tem uma forma diferente. Sistema operacional, melhor dizendo, tem uma forma diferente de você instalar. Pelo Windows, você tem que ter o Composer instalado. Pelo Linux, você consegue fazer em poucos comandos, tá? No Mac, dá para fazer também a partir igual o Windows faz. E aqui a gente chega na parte essencial do Laravel, que todo mundo precisa entender, que é exatamente a estrutura do Laravel. Então aqui temos algumas pastas app, tem HTTP, models, providers, configure, middlewares, e alguns se perdem nisso bem daqui. Porque como o Laravel traz um padrão MVC, Model View Controller, ele segue um ciclo. Mas dentro do Laravel, há a possibilidade de criar diversas camadas. Então, quando você cria diversas camadas, você separa da estrutura que já vem normal do MVC e do Laravel, tá? Então, por exemplo, aqui dentro do controller, a gente vai fazer a lógica do nosso negócio, tá? Daquilo que o Laravel vai ter que fazer. Então, se aqui tem escrito artigo controller, então aqui vai estar todas as funcionalidades que o nosso controle tem que ter. Mas aí ele vai passar por tudo isso lá na view, quando a pessoa botar um cadastro, quando ela atualizar alguma coisa, dessa view vai enviar para uma model, que essa model vai jogar para o banco de dados e vai retornar. E assim é um ciclo. Então, quando você mexe nessa estrutura, você adiciona uma outra camada, por exemplo. Se você vai mexer numa pasta na qual você quer que traga uma requisição antes de enviar para o banco de dados, então você utiliza a pasta request. Essa pasta request, você cria uma outra camada na qual ele vai entrar no controle e vai seguir o mesmo ciclo. Só que ele vai ter mais uma coisa para fazer, tá? É bom, por um lado, porque você divide bem as coisas, cada coisa tem a sua funcionalidade e você não vai precisar mexer em diversas outras páginas para alterar somente uma coisa. Então, nesse caso, em projetos grandes e que envolva muita gente, ou até mesmo em um projeto na qual você vai trabalhar sozinho, isso é bem importante ter, tá? Essa separação, essa divisão. É até uma questão de boas práticas, tá? O provider é somente aqui onde você vai deixar as funções, aquilo que o Laravel tem que fazer. Por exemplo, routing service é tudo aquilo sobre as rotas, tá? Então,
Se eu alterar esse arquivo, todo o sistema ficará todo bugado, ele não vai funcionar, porque é aqui dentro dessa provider é que eu estou dizendo que as rotas têm que funcionar dessa forma, tá? E aí tem a questão de database. Dentro da database fica as factories, as migrations e os seeds, tá? As factories são uma forma de popularizar o banco de dados com dados falsos, tá? Você pode criar diversos dados aqui falsos. Ele vai popular esse banco e vai trazer ali só uma informação, só para você testar mesmo, só para demonstrar ali na prática, tá? As migrations serão para criar as tabelas, tá? Seeders vai ser para popular esse banco de dados de uma outra forma, tá? Tem a pasta public. A pasta public é bem importante porque ela fica todos os nossos arquivos mais importantes para o sistema funcionar em questão de layout, de animações, de documentos, imagens e assim por diante. A pasta public é bem importante no nosso projeto. Sem ela, a gente não vê nada de layout e coisa do tipo, tá? Resources é onde fica todo e onde contém toda o nosso layout. É aqui onde vai ser alterado o nosso layout, vai ser adicionado alguma página nova e assim sucessivamente, tá? Rotas, aqui no caso tem API, você pode criar uma rota somente para APIs e outras rotas somente para web. Ou seja, você não fica limitado a criar as APIs e também as rotas do sistema só em um único arquivo, tá? Ele é bem dividido para você testar e fazer tudo direitinho. Tem a pasta Storage. Essa pasta aqui, ela fica todos os nossos caches, que são alterações que a gente faz, alguma coisa que fica, por exemplo, você entra diversas vezes no sistema, então ele registra para ser mais rápido e você não tem que ficar carregando a página diversas vezes. Então ele já salva ali, aí você entra mais rápido, ele carrega os arquivos mais rápidos, tá bom? E a pasta Vendor é onde contém todas as pastas secundárias ou eu poderia dizer assim, terceirizadas do Laravel. Então, como o Laravel utiliza alguns recursos do Zend, alguns recursos do Symfony, então ele precisa baixar essas dependências. Então, fica tudo dentro da pasta Vendor. Aqui, o Artisan. O Artisan, como o Laravel quer trazer um conceito de artista, você criar a sua própria arte através de código, então nada mais do que Artisan, tá? É só um comando, né, para você colocar no seu prompt de comando e rodar aí, e ele vai trazer diversas coisas. Você pode fazer diversas coisas com isso. Então você roda PHP Artisan e aí diz o que é para ser feito. Então make vai criar algo igual tem aqui, ó, make out, make command, make controller, e assim você vai criar cada coisinha diferente, tá? Rotas. É exatamente aquilo que a gente retoma aquilo que a gente falou no início, né? Da questão das rotas e das requisições HTTP, tá? Então, segue essa sequência, é exatamente o que a gente tinha falado lá no início. Ele segue um padrãozinho, ele vai para view, depois ele vai fazer todo o processo, vai carregar esse formulário, essa visualização para nós, e vai trazer ali em tela. Aqui tem as middlewares. Eu entendo a middleware por um seguinte conceito. Eu tenho para mim, tá, que as middlewares é como se fosse a nação em si do Laravel. Para você entrar na aplicação do Laravel, você tem que pedir uma autorização para a middleware. Por quê? A middleware, você consegue construir dentro dela meio que uma regra para o que a aplicação pode fazer e proteger. Então, se a pessoa quer entrar no sistema e ela não tem, ela não é autenticada nesse sistema, então essa middleware vai barrar aquele usuário e ele não vai deixar ele acessar.
Ele só vai conseguir acessar se ele tiver ali um login e senha, tá? Isso dá para fazer para diversas coisas, tá? Não é somente autenticação, dá para fazer para diversas coisas. E aí chegamos no Blade, tá? O Blade é o template, né, que o Laravel desenvolveu. E aí tem a forma de você utilizar estaticamente o HTML, tá? Mas aí, acho que vocês já devem ter visto aqui em outros vídeos eu utilizando o do Blade de outras formas, tá? Até mesmo em forma de componentes. E isso é bom, porque traz mais produtividade e você consegue trabalhar melhor. Eloquents e Database. Então, esse Active Record que foi implementado, ele já vem de outras utilizações. Aí em CodeIgnite você vê muito Active Record, né, sendo implementado. Isso aqui que a gente está vendo em tela, a gente não, pelo menos hoje, eu não costumo utilizar dessa forma, tá? Acho que se você procurar outros vídeos por aqui, você vai conseguir entender bem como é que eu crio aqui, como é que eu faço os meus códigos. Aqui só está somente dizendo como funciona a primary key, a timing stamp, guarded, filabel. A primary key é somente dizendo o seguinte: olha, essa tabela aqui, a tabela ID, é a tabela principal, tá? Então, o ID está vinculado a essa tabela aqui. Então, o ID está vinculado ao ID, tá? Timestamp, ele cria duas tabelas no banco de dados, na qual ele cria uma tabela chamada created at e update, tá? Então, quando você cria algo, fica registrado. Quando você atualiza também. Guarded é onde fica todos, é em formato de array, tá? Fica registrado ali, você coloca todos os campos que vai ter no seu banco de dados. E o filabel também, só são práticas diferentes. O guarded, ele aceita todos os campos, tá? Se você precisar colocar, sentenciar ele, o filabel você precisa sentenciar para dizer o que é que ele vai passar e vai guardar. E aqui tem algumas práticas, tá? Aqui dentro do CRUD, como seria utilizado, né? As funções que seriam utilizadas dentro do CRUD é o create, head, update e delete. E aqui ele está dizendo somente como as colunas deveriam ficar dentro do banco de dados. Chegamos aqui em boas práticas. As boas práticas dentro do Laravel é bastante importante, não somente no Laravel, mas como um todo, tá? Em qualquer projeto que você esteja trabalhando, independente da linguagem, padronização e boas práticas é a melhor coisa que vai ter, tanto para economizar a sua vida, como também agilizar e economizar a vida dos outros que irão pegar no seu código futuramente. Então aqui a gente tem boas práticas. Em vez de a gente utilizar uma busca, uma paginação dessa forma, igual está aqui de vermelho, a gente pode simplificar tudo isso e reduzir bastante, né, o número de coisas escritas para somente isso aqui, trazendo e fazendo a mesma função. Então, o Laravel já tem bastante recursos que ele já te dá ali na mão, né, só para você implementar. Não precisa inventar ou tentar criar algo novo. Não, ele já tem algo feito, é só você utilizar. E aqui tem formatos que você pode utilizar, tá? Dentro do Blade. Assim, dá para fugir um pouco dessa regra. Vou beber água aqui rapidão. Dá para você fugir um pouco dessa regra. Não é obrigatório você criar os seus arquivos desse formato aqui. E aí a gente parte do ponto de segurança, tá? CRF é o tipo de proteção que ele utiliza, que o Laravel utiliza, para proteger os dados que entrarão no formulário, tá? Hoje, 2021, a gente utiliza de outra forma, que também deve estar aqui no canal, você pode assistir depois eu criando os formulários.
você vai entender que não precisa mais colocar dessa forma que ele colocou aqui, né? Lembrando que esse PDF aqui é de 2017, então tem bastante coisas que podem estar um pouco obsoletas, mas o importante é o conteúdo em si que ele trouxe, assim, bem legal e bem estruturado a respeito do Laravel. Aqui é somente a arquitetura, a forma que você utiliza no banco de dados, não é tão importante. Aqui está um ponto bem importante e que muitos programadores erram e pecam nisso aqui. É exatamente a utilização de carries. Isso não pode acontecer em um projeto, porque quando eu tenho diversas tabelas que eu preciso unir elas e eu não tenho essa opção de unir de uma forma fácil por relacionamentos, acaba que eu tenho que fazer essas gambiarras. Olha o tamanho disso para buscar somente post, usuários e notificações. Isso daria para simplificar e muito em poucas linhas de código. Tá? Além de ser uma mega estrutura para mexer nisso tudo, isso pode pesar demais o seu sistema, tá? Fazendo com que as informações demorem a chegar ali na sua tela para você visualizar e pode às vezes até vir com erro. Aqui é um tipo de utilização, tá? Aqui você pode ver depois a respeito disso. E aqui ele agradece, tá? Perguntando se tem alguma questão, alguma opinião, alguma coisa do tipo. É bem simplificado o que ele falou, tá? Mas já dá para trazer aqui um parâmetro de como utilizarmos no dia a dia. Eu vou deixar abaixo o PDF para vocês baixarem também. Quem se interessar e quiser saber mais a respeito do Laravel, da forma que ele trouxe, tá? Tem alguns conceitos aqui que não serão possível abordar tão profundamente, senão o vídeo ficará muito extenso, mas acredito que consegui trazer pelo menos aqui o entendimento geral do Laravel e o que ele faz, tá? Assim, por cima, assim, pela base, dá para vocês saberem assim, não, então o Laravel faz isso aqui, ele tem essas regras aqui e ele obedece isso aqui, tá? Espero que isso aqui tenha lhe ajudado, esse conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Estarei respondendo todos. E se você gostou, curte, compartilha, comenta. E até a próxima. Valeu!